ditado que fala que política, religião e futebol não se discutem nunca fez tanto sentido quando o assunto é tolerância. Ficou até bem comum aparecerem nos noticiários que no final do jogo entre Palmeiras e Corinthians tem briga no lado de fora do estádio. E, infelizmente, também é presente casos de violência contra religiosos, como casos de apedrejamentos, vandalismos e xingamentos diversos. Pode ser esse fanatismo gerando a falta de tolerância que acabou por nos fornecer eventos como esse. Seria então o debate argumentativo e racional perdendo seu lugar para ações violentas que são recheadas de socos físicos e também verbais. E são pensamentos como: por que discutir com alguém que tem valores ou crenças opostas à minha se um soco na fuça pode resolver tudo? Que se torna quase impossível alcançar uma sociedade tolerante. Mas beleza, você falou tanto disso de tolerância pra cá, tolerância pra lá, que ficou difícil de entender. O que seria essa tal tolerância? A tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. No dicionário brasileiro da língua portuguesa, significa o ato ou o efeito de tolerar, de admitir ou de aquecer. Seria então um ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou algo que não se pode impedir. I know you are cool with this, but you have to understand, I'm a religious woman. I know, Mommy. And I'm sorry. I'm sorry, but I have a problem with Elena being gay. It goes against God. Although God did make us in his image and God doesn't make mistakes, clearly. And when it comes to the gays, the Pope did say, who am I to judge? And the Pope represents God. So what? Am I going to go against the Pope and God? Who the hell do I think I am? Okay, I'm good. You just worked that out in 10 seconds? See. Because she is my granddaughter and I love her no matter what. Yeah. So, tell me, when is the parade? Então, para entendermos melhor, vamos dar uma viajada pelo tempo, onde os caras lá na modernidade já tinham estudado sobre isso. Um deles foi o John Locke, muito conhecido como o pai do liberalismo e do empirismo inglês. Ele não era exatamente iluminista, mas teve influência fundamental no pensamento do século XVIII. Desde a Reforma Protestante, que começou em 1517, a cristandade se dividira em dois campos de ódio, acusando uns aos outros de heréticos, católicos e as mais diversas seitas religiosas que desafiaram a autoridade de Roma, entraram em guerra permanente entre si, ensanguentando a Europa ocidental. A questão era, como dar um basta naquele mata-mata sem fim? John Locke aceitou o desafio, e sobre isso temos uma de suas obras mais famosas e importantes, a Carta sobre a Tolerância, sendo o principal texto moderno acerca da tolerância religiosa. E é sobre essa obra que iremos falar agora. Em sua obra, A Carta sobre a Tolerância, concebe-se a relação entre o público e o privado, onde entendia o conceito de propriedade de maneira diferente na sua época, e tinha um pensamento que mais se assemelha aos dias de hoje. Locke entendia que o Estado e a Igreja têm funções diferentes. A primeira refere-se aos homens e sua propriedade, e a segunda à salvação eterna da alma. Então, o Estado não pode impor uma fé religiosa. Tampouco a Igreja pode persuadir membros de igrejas diferentes e nem confiscar propriedades. Resumindo tudo isso, a solução do problema para Locke apresentada nessa obra exigia a separação dos assuntos do Estado e da Igreja. Enquanto os interesses de um se misturavam com os dos outros, não haveria progresso em direção à tolerância, sendo uma ideia bem revolucionária para o conceito político em questão. Agora, por que ele queria isso? Bem, quando um Estado adota uma religião a fim de uma aliança com a Igreja, estaria apresentando uma atitude de opressão com os outros que não teriam essa mesma religião. Ninguém tem o direito de impor uma fé natural, nem deve rejeitar os que não comungam da mesma fé, ou não a expressar, pois cabe ao próprio indivíduo.
A partir disso, Locke acreditava que nenhuma pessoa poderia discriminar ou atacar o semelhante por professar outra religião ou forma de culto, uma vez que cada ser humano tem a possibilidade de escolher qual culto quer praticar. Por isso, é de suma importância tolerar para ser tolerado para Locke. Porém, existem algumas falhas na obra de Locke, ao excluir algumas categorias de pessoas de tolerância religiosa, entre elas, aqueles que extrapolam privilégios civis em relação aos outros mortais e os ateus, sendo esse último o mais problematizado, porque, para Locke, a existência de Deus é a principal premissa para a conduta moral. De acordo com John Gogg, 1973, página 181, o ateísmo na visão de Locke seria o caminho para o anarquismo, pois não haveria necessidade de seguir o contrato social. Além deles, temos o filósofo e escritor francês Pierre Bayle. Ele é conhecido por ser o pai da tolerância religiosa e autor do Dicionário Histórico e Crítico. Sua defesa sobre a tolerância era pautada na liberdade da consciência, que em seu sentido tradicional seria aquela voz interior que exprime a voz de Deus para os mortais, mas para Bayle ela teria um novo significado. Então, resolveu fazer uma distinção da certeza que o intelecto pode ter da certeza que a consciência pode nos dar. Bayle diz que, em questões de religião, a regra para julgar não está na compreensão, mas está na consciência. Isso é, dizer que alguém deve aceitar os objetos não de acordo com as ideias claras e distintas, mas de acordo com uma consciência que nos diz que ao aceitá-las, nós estaremos fazendo o que é conceptível para Deus. Seria então a moralidade nos dizendo quais doutrinas religiosas devemos aceitar e não o contrário. Ao analisarmos, podemos observar dois pontos para discussão entre as ideias expostas por Bayle e por Locke. De acordo com suas posições sobre o tema, o primeiro se firma na questão onde tratam a crença como algo individual e da consciência de cada um, não podendo ser imposta a ninguém. E o segundo ponto seria encontrado no ceticismo, que apresenta os homens como incapazes de ter um conhecimento absoluto sobre a verdade e, portanto, deveríamos ser tolerantes com aquelas posições que nos parecem falsas. No entanto, diferente de Locke, Bayle critica os excessos cometidos pela Igreja Romana na perseguição aos huguenotes, que era o nome dado aos protestantes franceses durante as guerras religiosas na França. E também não faz a exclusão de nenhuma seita, pelo contrário, aceita todas porque não reclama apenas a tolerância, mas a liberdade de consciência, sendo até considerado além de seu tempo, pois valoriza uma república que concede liberdade crítica para todos, incluindo pagãos e ateus. Outro ponto que podemos destacar em sua tese é de que, para Bayle, os ateus poderiam agir corretamente sem recorrer à religião, pois são seres dotados de razão e podendo guiar-se pelo critério de utilidade ou pela honestidade. Por isso, eles poderiam ser mais virtuosos que os cristãos, pois fariam o bem de forma desinteressada, ou seja, sem medo de punições ou desejando recompensas. E Bayle, ao afirmar isso, acaba mudando de papéis, onde o ateu deixa de ser um monstro herege e o cristão deixa de ser um cidadão modelo. Diferente de Locke, para Bayle, o ateu é capaz de respeitar os contratos. As mais consequências de suas ações são sensíveis nesse mundo e não em outro, e uma república formada de ateus teria mais confiança nas leis promulgadas e isso favorecia a condição de uma vida socialmente digna. Outro cara super importante foi François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Ele nasceu em Paris no ano de 1694, sendo um dos mais importantes pensadores do iluminismo francês, que, para quem não se lembra, foi um movimento cultural e intelectual da elite europeia do século XVII, pautando-se da razão. Mas isso não veio muito ao caso. Voltaire foi um cara show. Ao mesmo tempo que tolerava a diferença, defendia a liberdade de expressão, chegando até a combater o absolutismo e criticar a aristocracia e o poder da Igreja Católica na política. Desde que se exilou na Inglaterra, em 1726, Voltaire encantou-se com a liberdade dos súditos britânicos. Não só isso, tornou-se amante pelas preocupações inglesas em difundir a ciência, bem como os costumes e ideias dos escritores pensadores daquele reino que ele entendia ser feliz. Entre elas, entregou-se por igual na defesa da tolerância. Parece até conto de fadas, não é mesmo?
Seguindo as pegadas de John Locke, que apresentou uma sólida argumentação a favor da tolerância como remédio para as discórdias civis e religiosas, publicados em Cartas sobre a Tolerância no ano de 1689, Voltaire produziu no seu Dicionário Philosophique, publicado em 1764, o verbete tolerância. Nesse dicionário, ele define a tolerância como o apanágio da humanidade, onde estamos todos empedernidos de debilidades e erros. Perdoemo-nos reciprocamente nossas tolices. É a primeira lei da natureza. Ficou confuso? A gente também, mas isso pode ser resumido e entendido como tolerância sendo a primeira lei da natureza, já que temos todos uma porção de erros e de fraquezas. Outro ensaio acerca desse tema foi o Tratado sobre a Tolerância, uma exposição bem mais longa da sua defesa do caso Callas, no ano de 1763, em favor da reabilitação de um burguês protestante, Jean Callas. No dia 9 de março de 1762, o negociante Jean Callas, de 68 anos, oriundo da pequena cidade francesa de Toulouse, segundo seus vizinhos, um bom homem praticante da religião protestante, foi condenado à morte pelo assassinato de seu filho Marc-Antoine, que havia se convertido ao catolicismo. O garoto teria se enforcado em uma porta e, aparentemente, tirara a vida porque não conseguia cumprir com as dívidas de jogo. Mas não foi assim que o tribunal de Toulouse viu a situação. Para ele, Carlos era um fanático anticatólico, uma acusação muito grave em um país que ainda se recuperava do massacre da noite de São Bartolomeu, ocorrido em 1562, no qual 4.000 protestantes foram trucidados a mando da família do rei Carlos IX. O negociante foi executado no suplício da roda. O indivíduo ficava esticado numa roda de madeira, quebravam-se seus ossos e membros, completamente estralhaçados já morto, era exposto ao público como exemplo. Até o fim, alegou sua inocência, que teria sido provada e sentenciada postumamente pelo Tribunal de Paris, em 1765, por coincidência, no mesmo 9 de março. Para Voltaire, o conflito religioso que levou à condenação injusta de Jean Callas demonstrava que a religiosidade pode deixar de lado a caridade para promover a violência nas relações humanas, incentivando o ódio e a perseguição, ao invés de promover o amor e a solidariedade. Para superar o fanatismo e diminuir o número de maníacos, segundo Voltaire, a melhor maneira era submeter essa doença do espírito ao regime da razão, que esclarece lenta, mas infalivelmente os homens. Essa razão é suave, humana, inspira a indulgência, abafa a discórdia, fortalece a virtude, torna agradável a obediência às leis, mais ainda do que a força é capaz. Logo se vê que o autor depositava uma grande esperança na difusão do racionalismo iluminista, como um meio para promover a convivência democrática e a tolerância. Ao explanarmos as ideias desses filósofos, podemos observar que ambos tiveram em suas pesquisas uma ênfase na tolerância religiosa, Voltaire com o Tratado sobre a Tolerância e Locke com a sua Carta sobre a Tolerância. Lembrando que a intolerância religiosa é apenas um dos problemas dentre vários causados pela não aceitação e pela repulsa. Seus estudos foram e são fundamentais para compreendermos a importância de se exercer a tolerância, sendo ela tratada como um bem universal, porém tendo seus limites. E é sobre esses limites que um cara chamado Karl Popper formulou o paradoxo da tolerância, onde dúvidas como o limite da tolerância poderiam ser esclarecidas. Na década de 40, Popper publicou uma obra chamada A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde trazia um discurso sobre o que ele define como o paradoxo da tolerância. Numa passagem, Popper fala que a tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. Se ampliarmos a tolerância ilimitada, mesmo para aqueles que são intolerantes, e não estamos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque do intolerante, então o tolerante será destruído e a tolerância com eles. Ok, ficou confuso, mas nós explicamos para você. O que Popper deixa bem claro para nós é que devemos reivindicar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Porém, o que nós não devemos fazer é suprimir o intolerante, desde que se possa contrariar suas ideias por meio de argumentos e um debate público. Popper defende que para preservar uma sociedade aberta, primeiro tenta coisas como pensamento racional, um debate, uma votação, um sistema de leis, que protege até crenças odiosas. A violência parece aí apenas como um último recurso, somente usada quando outros métodos não forem possíveis e com o objetivo de retornar ao modo civilizado o mais rápido possível.
Porque, para Popper, o livre uso da razão e da argumentação são armas sempre melhores do que a violência. Apesar da complexidade de exercer a tolerância, ela é essencial para promover o bem-estar da sociedade e, assim, preservar a harmonia. Numa sociedade tão diversificada, torna-se extremamente importante tolerar concepções diferentes, para que a violência não seja usada como resposta. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi produzido pelos graduandos do curso de Comunicação Social da UFPE, Raoni Natécia, Eberton César, Maria Bianca, Daniele Leite e Isomar Paulino.